O governador Cláudio Castro se reúne com Hugo Motta e Davi Alcolumbre para pedir avanço de pautas da segurança pública. Castro, inclusive, é favorável ao PL antiterrorismo da oposição, que chegou a entrar ali na pauta da Comissão de Constituição e Justiça. Vitória Bel, e ao ser favorável, significa que ele entende que sim, as facções criminosas deveriam ser classificadas como organizações terroristas, né? Explica essa história para a nossa audiência, bem-vinda. Olá, Evandro. Olá a todos que nos acompanham. Pois é, ele já tinha defendido esse projeto anteriormente em reunião com os governadores lá no Rio de Janeiro, por exemplo. E Cláudio Castro, vamos lembrar, é do PL, partido de oposição ao governo, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Cláudio Castro está aqui em Brasília ainda. A gente sabe que ele conversou por telefone mais cedo com o Davi Alcolumbre, então não deve acontecer essa conversa presencialmente. Daqui a pouco, Castro deve se reunir presencialmente com o presidente da Câmara, Hugo Motta, para debater justamente esses projetos e a necessidade de avanço na visão dele do projeto antiterrorismo. Também a gente pontua aqui que Castro se reuniu, almoçou com o líder do PP, doutor Luizinho, e também com o presidente do União Brasil, Antônio Rueda. Tudo isso nesse contexto de articulação política que o governador do Rio de Janeiro pretende fazer para tentar avançar com as pautas de segurança que lhe agradam. Esse projeto antiterrorismo, vamos lembrar que ele prevê o aumento de penas para quem participar e for líder de organizações criminosas, mas além disso, ele também caracteriza como terrorista aquelas organizações que utilizarem controle de território, tiverem dominância econômica sobre comunidades, por exemplo, e isso, na visão do governo, pode abrir um precedente, chamar as organizações criminosas de terrorista, pode abrir um precedente para que, por exemplo, em uma intervenção internacional aconteça no Brasil. A gente contou isso em primeira mão aqui no 3 em 1, que a Polícia Federal já se preocupava com isso. E também tem um outro lado, que também os partidos de esquerda têm um pouco de receio. Se essas organizações forem consideradas terroristas, mas não só isso, se for aprovado na lei que qualquer movimento com um certo número de pessoas que controle território pode ser considerado terrorista, porque o artigo vai acabar sendo, o artigo do projeto de lei, ele é genérico. Ele fala que organizações ou movimentos de grande quantidade de pessoas que dominem territórios. Vendo por isso, pode abrir uma chance de movimentos sociais, como o MST, por exemplo, acabar sendo também enquadrado como terrorista. Então, existe esse receio tanto do governo quanto de partidos da esquerda. Pois bem, Castro veio falar sobre isso, também veio comentar sobre a PEC da segurança, que a gente já sabe que ele tem pontos de divergência em relação ao governo, mas muito provavelmente o relator do União Brasil fará mudanças que estejam de acordo com o que os governadores também querem. O projeto antiterrorismo, ele estava na pauta da Comissão de Constituição e Justiça mais cedo, portanto poderia começar a ser analisado hoje, talvez até ser votado se não tivesse resistência. O que aconteceu é que a sessão da Comissão de Constituição e Justiça foi cancelada porque o presidente da Câmara, Hugo Motta, resolveu abrir a sessão plenária, no plenário principal aqui da Câmara dos Deputados, para já adiantar as votações do dia. E quando começa a chamada ordem do dia aqui no plenário principal, não pode acontecer mais nenhuma comissão na casa. Então, o presidente da CCJ, Paulo Aze, também do União Brasil, acabou ficando impedido de pautar essa matéria, de colocar isso pelos membros da CCJ. Ele nos contou que pretende chamar novamente uma sessão amanhã para ver se eles conseguem avançar com esse tema. Paulo Aze, que defende sim também esse projeto. Agora o governo vai tentar articular uma resistência. Caso a sessão da CCJ seja aberta amanhã, por exemplo, eles vão tentar articular um adiamento conforme prevê o regimento. Pedir vistas do relatório, que vai ser do Nicolas Ferreira, deputado também do PL. Nicolas Ferreira, que é o relator na CCJ desse projeto. Então o governo vai articular contra essa medida, lembrando que o projeto antifacção do governo já está aqui no Congresso Nacional e é para isso que o Palácio do Planalto vem trabalhando. Evandro.
Muito obrigado pelas informações, viu, Vitória? Inclusive, o presidente da República fez uma manifestação nas redes sociais falando sobre o PL antifacção. A gente vai colocar um trecho para você na tela e eu vou destacar alguma parte aqui, ó. O governo do Brasil está atuando para quebrar a espinha dorsal do tráfico de drogas e do crime organizado. Aí traz alguns dados lá de 2023. Desde aquele ano, as ações do governo já retiraram 19,8 bilhões das mãos de criminosos. Também fala que aumentou o número de operações da Polícia Federal, aumento de 80% desde 2022. Lá embaixo, não dá para acompanhar ali, mas tem mais uma parte? Ah, dá sim, porque nosso Demétrios Trindade está garantindo que isso aconteça. O que ele traz? Para sustentar esses avanços, o governo enviou ao Congresso o PL antifacção, que endurece as penas e asfixia financeiramente as facções. E a PEC da Segurança Pública, que moderniza e integra as forças policiais, incorpora as guardas municipais e garante recursos permanentes para estados e municípios. Então, o que o presidente da República faz, Gani? Ele tenta mostrar que o governo já está atuando para garantir, digamos, a asfixia dos grupos criminosos e que não haveria a necessidade de uma determinação ou classificação dessas facções como terroristas, porque o temor do governo é que esse tipo de classificação faça com que haja interferência de outros países aqui no Brasil, principalmente de países que possam utilizar a possível atuação de grupos terroristas no Brasil como uma preocupação que ultrapassa os territórios e passem a tomar decisões baseadas em suas leis de segurança, entendendo que esse território, então, ofereceria risco também a esses outros países. O governo não quer isso, mas o governador do estado do Rio de Janeiro entende que sim, seria necessário. E você, Gani, como avalia? Eu avalio que é necessário sim, Evandro, porque não vai mudar a realidade. Simplesmente você não colocar uma lei, essas facções vão continuar agindo. E agindo, aterrorizando a população, aterrorizando a polícia e prejudicando também outros países por meio do tráfico internacional de drogas. Então eu vejo que, pelo contrário, o endurecimento penal, e que coloquem-as como grupos terroristas, é uma forma, sim, de aumentar a probabilidade desses criminosos irem para a cadeia e permanecerem presos. Isso inibe a criminalidade, isso é provado cientificamente. E se outro país, por acaso, intervier aqui no Brasil, com ações antiterroristas, e isso diminuir a criminalidade, que ótimo, que faça, porque a população não aguenta mais ser vítima da criminalidade. Como é que você avalia, Bruno Musa? Se nós analisarmos todas as atuações criminosas das facções ao redor do mundo, elas, em grande parte, têm semelhanças ao que vimos no Rio de Janeiro. Barricadas, sequestro de territórios, ameaças, retirada de pessoas de suas casas para cobrar para que o novo inquilino possa entrar e seja um faccionado, gás, eletricidade. Isso funcionou lá atrás com determinadas ações que se assemelham, como foi o ETA, que no País Basco, hoje na Espanha, ele não está mais em atividade, mas 2 partidos têm integrantes do ETA, as Farc aqui, Comando Vermelho, o PCC. Então, quando o Lula vem a público falar que houve um massacre, um desastre, eu estou 100% alinhado com o que o Zé Maria falou. O desastre foi que morreram 4 policiais. E Lula me parece, mais uma vez, que ele não consultou o marqueteiro e consultou o espelho para falar. E não levou em consideração as pesquisas internas do próprio governo. Muitos ainda continuam se surpreendendo com o óbvio, achando que Lula vai acordar um social-democrata. Quando ele deixa o marqueteiro de lado e fala com aquilo que o espelho mandou ele dizer, basicamente ele é o Lula de sempre, o ideológico, o mais à esquerda possível. E a gente vê claramente quem o rodeia dentro do governo, agora inclusive Guilherme Boulos. Então é um governo ideologicamente de extrema esquerda, o que fica muito claro nessa defesa do banditismo, o que é algo que me incomoda profundamente. Eu já tive caso sério de sequestro em família, cativeiro e etc., e me incomoda profundamente isso que me parece uma patologia da própria esquerda, defender os bandidos. É algo impensado na sociedade moderna do que nós vivemos. Pessoas que carregavam fuzis, que mantêm o pobre sequestrado dentro do seu próprio território, sendo obrigados a financiar, se não são expulsos de suas próprias casas ou metralhados com fuzis. E há quem ainda defende esse tipo de pessoa. Realmente me parece muito complicado. Eu continuo acreditando que dentre todas as instituições, o que nós temos é gente boa e gente ruim. Mas, em suma, em grande maioria, que eu acho é que policiais, no geral, em valores nominais,
grande parte eles saem de casa dispostos a fazer o seu trabalho. Portanto, as 4 vítimas são eles. E assim eu faço com meu filho, minha filha que tem 4 anos e meu filho que tem 2. Toda vez que nos deparamos com um policial, estamos na possibilidade, paramos, o agradecemos. 2 policiais já abraçaram meus filhos, chorando, inclusive, com lágrima nos olhos, assim, falando, obrigado por esse apoio. Porque é verdade, é uma inversão de valores absurdo e eu quero que meus filhos entendam quem está do lado do bem. E se tem policial ruim, talvez ele acabe se comovendo por isso. Mas, no geral, eles realmente pedem apoio. Porque nessa sociedade onde o bandido é vítima, realmente é impressionante e, perdão a palavra, chega a enojar. Ô Piperno, alguns especialistas que são contrários à determinação de grupos como terroristas aqui no país alegam que isso poderia, inclusive, facilitar a influência dos Estados Unidos, que são um país que tem bastante interesse em jogar influência em países que eles considerem que ofereçam algum risco relacionado ao terrorismo no mundo. Isso não se concentra apenas ao Brasil, mas poderia também incluir o nosso país diante da possibilidade de uma classificação das facções como grupos terroristas. Você entende que isso é uma preocupação legítima? É óbvio que sim. A extrema-direita, especialmente a brasileira, ela tem assim um fetiche por intervencionismo americano. Historicamente ela é assim. Já foi, em muitos momentos da nossa história aconteceu isso. Eles foram lá bater e pedir intervenção. É um fetiche da direita radical do Brasil. Sempre foi. Eu me pergunto o seguinte, por acaso as máfias americanas ou a camorra italiana foram enquadradas como grupos terroristas? Ou será que eles fazem alguma coisa que é muito diferente do que acontece aqui? Né? Até porque, historicamente, eles têm conexões com a turma aqui da América do Sul, né? Sempre tiveram. E são grupos antigos, alguns aí com coisa de 100 anos. Por acaso, então, você que está na nossa audiência, se pergunte isso. Quer dizer, se esses defensores de que esses grupos sejam enquadrados como terroristas, se eles também aceitam, se eles também defendem que as máfias americanas e a camorra italiana, entre outros grupos italianos, porque não vou lembrar de todos os nomes, também sejam... Piperno. Polícia avança, você pega um civil e mata, fala, ó, se a polícia continuar avançando, eu vou exterminar civil. Como é que é o nome disso, se não terrorismo? Então, gerar o pânico na sociedade, fechar vias, granadas. E lá nos especialistas alegam que o terrorismo teria mais um fundo político, o que não aconteceria com as facções criminosas. Existe, essa é a alegação de algumas análises que eu li hoje em vários locais. Porque há um outro componente, ou seja, a turma da extrema-direita aqui perdeu a batalha da anistia, ficou com a brocha na mão em relação ao Trump, porque ele não quer mais saber, né, do grupo antigo. Então agora procura um outro argumento. Então o terrorismo. Então agora vamos enquadrar esses grupos organizados. E veja, nós estamos falando de crime organizado, extremamente violento, extremamente danoso, e que existe no Brasil há décadas e décadas. Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Mas a questão é que nós vamos precisar, então, mudar a denominação e pedir socorro de forma vassala. Eu entendo, o que eu estou defendendo aqui é que enquadre como terroristas não para ter uma intervenção internacional. Até porque... Quando um país grande quer intervir no outro, ele acha um pretexto. Você não precisa disso daí. Na Venezuela, você não tem lei antiterrorista e estão fazendo uma intervenção via tráfico de drogas. Então, não precisa disso. O meu ponto é enquadrar como organizações terroristas para ver se a lei pega aqui no Brasil, se a lei funciona. Porque lei. Não há rigor penal. Esse que é o grande... O incentivo à impunidade aqui é muito grande. Então, olha só que barbaridade isso, Alan. Quer dizer, para poder punir melhor, nós vamos fazer esse rodopio na lei e permitir que... Não vai permitir. Não, permitir que o mundo tome sanções, inclusive contra bancos. Você imagina um Bradesco, o Itaú, que tem lá uma conta, ele não sabe se, por exemplo, o Evandro é um terrorista ou não, mas ele aceita a conta do Evandro. Aí descobre. Aí ele pode... Mas aí quem sabe... essa é uma preocupação também do aumento. Mas aí quem sabe também o Estado aqui no Brasil, diante disso, porque, peraí, o mundo agora está enxergando a gente como terrorista, a gente não começa a levar segurança pública a sério. E por que nós temos que nos expor a esse ponto, se, por exemplo, país como esse que eu citei, também tem organizações assim, não querem saber disso?
Por que a gente tem que saber disso e eles não? Então, não há, eu diria, algo muito equilibrado em relação a isso. Né? Ô Zé Maria Trindade, aí o governo passa a adotar cada vez mais o discurso relacionado à soberania nacional, inclusive para esse tema. O próprio Lindbergh Farias menciona ali naquela ação que ele tenta no Supremo Tribunal Federal que há, por parte do governador do estado do Rio de Janeiro, um atropelo à soberania ao fornecer informações ou buscar que os Estados Unidos entendam que há ali no estado a atuação de facções criminosas que se assemelham a grupos terroristas. Como é que você avalia essa estratégia, Zé? Pois informações sobre operações assim, elas são delicadas e devem ser preservadas ao máximo, porque isso coloca em vida os policiais que estão indo na operação. É uma estratégia de toda a operação, a Polícia Federal adota muito isso, convocar os policiais e eles não sabem para onde vão. Recebem instrução da operação, né? Uma instrução de operação ela é muito completa. Fala vento, se chove ou não, como será o terreno, detalhes, né? Dentro do avião. Então tem uma operação no estado, convoca-se policiais federais, no caso lá do Rio, coloca no Rio, no quartel ou no local dos civis, né, na delegacia, e aí eles saem ali na hora, recebem. Porque se houver vazamento, é perigo certo para as pessoas envolvidas na operação que podem ser recebidas a tiro, né? Então, há nesse caso, inclusive, um processo a ser investigado depois sobre a possibilidade de vazamento de informações, porque todos estavam esperando a mobilização de mais de 500 homens do grupo organizado, para você ter uma ideia de que não é uma matança inocente. Sobre o projeto, eu estou ficando com a ideia, eu digo que estou ficando, os jovens não ficam com a ideia, pode mudar, eu estou ficando com a ideia de que é um exagero considerar um grupo criminoso de terrorista. Isso porque o terrorismo é muito sério e age contra a população, contra o coletivo, né? Tipo derrubar um prédio, explodir um trem. É muito sério o terrorismo. E a impressão que eu fiquei depois de conversar com vários deputados da área, inclusive aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, é de que isso pode reduzir a importância do terrorismo, ou seja, a gravidade do terrorismo. Nós não convivemos muito com isso. Existem alguns casos isolados que foram abortados porque a polícia descobriu antes do processo, né, de detonação. Seria um ataque contra a coletividade. Isso aconteceria na Copa do Mundo e 2 casos nas Olimpíadas. E houve ali a detecção, inclusive com apoio estrangeiro, né, com tecnologia estrangeira para detectar as células terroristas, e elas foram imobilizadas. Então, é o caso de aprovar uma lei rígida contra facções, criar o tipo criminal de facção, domínio de território, domínio econômico sob ameaça, né? Eles chegam dominando economicamente. Chegam numa balsa e dizem, olha, eu te dou 8 milhões e você vai embora. Me vende aí a balsa, me vende o meio de transporte, me vende a rodoviária, me vende o posto de gasolina. E você diz, não, meu negócio vale 14 milhões, não interessa, pega os 8 milhões e vai embora enquanto eu estou calmo. A coisa funciona assim. Então, isso não é terrorismo no nome. É porque, na verdade, eu considero o terrorismo tão acima, tão absolutamente inumano, porque é um ataque a inocentes, um ataque coletivo, né, que não pode ser ameaçado de ficar banalizado diante de uma coisa grave também, que é facção e milícia. A lei cria o tipo penal de milícia e facção. Então, eu acho que deve pesar, deve criar meios para a justiça penalizar, como no caso de 8 a 15 anos para o domínio territorial, né? Então, é isso que eu penso, e depois de conversar com pessoas ligadas à área. Agora eu quero que vocês entendam o quanto esse bastidor, né, ele está mexendo com as decisões que são tomadas, porque a gente trouxe ali na tarde, eu vou atualizar essa informação para vocês, de que o projeto foi adiado na Câmara, a votação desse projeto, por conta de pressão de governistas sobre o presidente da Câmara, Hugo Mota, sobre outros integrantes, para que houvesse mais tempo para análise e para discussão, diante
do temor que os governistas têm de que a oposição consiga fazer com que as facções criminosas aqui no país sejam enquadradas como organizações terroristas diante de todos esses argumentos que discutimos. Sanções de outros países, inclusive a bancos e empresas por possíveis investigações, a influência e interferência de outros países que colocariam a preocupação com o terrorismo como uma maneira de trazer também influência sobre outras áreas de interesse desses países, e aí nesse caso mais especificamente também os Estados Unidos. E qual que é agora a situação que pode acontecer e que a gente está colocando no radar para entender se isso se confirmaria? A possibilidade de, diante da proposta, ter votação de urgência, sequer passar pela Comissão de Constituição e Justiça e ir direto para o plenário. Por quê? Com essa decisão, o presidente da Câmara atenderia os governistas, porque tiraria, então, a possibilidade de análise ali na CCJ, que poderia ser algo negativo para eles, e, ao mesmo tempo, a oposição, porque garantiria também que houvesse ali a votação exposta para todo mundo e a decisão seria tomada a partir da maioria, colocando então certa neutralidade. Pessoal da Rádio está conosco, sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui e a gente tem mais uma hora de debate no nosso 3 em 1. Eu sou o Evandro Cini e vamos juntos. E agora nós estamos discutindo inclusive a vontade que parte dos parlamentares tem de transformar as facções criminosas em organizações terroristas para trazer um olhar mais intenso, inclusive de outros países, ou a possibilidade de maior punição a esses integrantes de facções. E Zé, quero aproveitar e só falar contigo rapidamente sobre essa, digamos, essa manobra que pode acontecer de ir direto para o plenário e se tirar ali da CCJ diante das articulações que ocorrem nos bastidores. Duas coisas que eu queria dizer aqui de bastidores. O primeiro é que mesmo as pessoas que não concordam com essa transferência para terrorismo, elas acham que será um projeto aprovado, porque é uma pressão muito forte, uma pressão popular muito forte nesse momento e não há como resistir no Congresso. Então acham que é um exagero, que vai diminuir o terrorismo, né? Mas deve ser aprovada exatamente pela pressão. Por outro lado também, não havia previsão de votação nessa semana. Os bastidores indicavam que isso fica mesmo para a próxima semana. E mais, que há uma decisão do presidente da Câmara de levar ao plenário ao mesmo tempo esse de transferir para terrorismo as facções criminosas e milícias, né? E junto com esse projeto das facções.